Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao sexto vídeo aqui, a sexta aula do curso de Blue Prism do básico ao avançado, o curso completo aqui totalmente gratuito para vocês. Espero que até aqui tenha sido bem proveitoso esse curso para vocês, que vocês estejam gostando bastante aí do conteúdo que eu estou trazendo. E pessoal, vamos lá, vamos já entrar aqui na sexta aula então. E hoje, pessoal, qual que é o objetivo da aula então? Eu quero mostrar para vocês dois novos stages, o stage Collection e o stage Loop, tá pessoal? Eu poderia mostrar apenas o stage Collection, mas faz muito mais sentido e vocês vão acabar entendendo ele muito melhor se eu trazer o stage de Loop junto também, tá? E até, pessoal, comentando aqui também, a parte no dia a dia assim, de RPA, no dia a dia de desenvolvimento de uma nova automação, assim, é muito comum a gente utilizar a Collection junto com o Loop, porque a coleção, pessoal, a Collection, ela é um conjunto de dados, Ela é realmente uma coleção de informações que a gente tem. E como são várias informações, a gente pode iterar, a gente pode loopar, enfim, sobre essa collection e ir pegando os dados, as informações e alterando elas conforme necessidade, certo? Então, pessoal, para vocês entenderem melhor o que eu quero fazer, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui hoje, para que vocês consigam entender bem collection e loop, tá? Nós temos aqui a nossa página de cálculo de MC. Qual que é o objetivo? Antes, o que a gente estava fazendo? Na verdade, atualmente, o que nós estamos fazendo? Se eu clicar duas vezes aqui na página do cálculo MC, vocês veem que eu passo peso e altura, certo? Então, eu passo o valor do peso e o valor da altura. Se eu entrar na minha page, ele faz o cálculo desse peso e altura e pronto, ele traz o resultado para mim aqui de qual range, de qual intervalo esse resultado do MC está encaixado. Então, qual que é o meu objetivo aqui agora? Eu quero, por exemplo, ter vários pesos, várias alturas, de várias pessoas, digamos assim, e eu quero fazer o cálculo de cada uma mesmo e apenas trazer por enquanto, na próxima aula a gente vai ver como que a gente pode manter, por exemplo, um registro desses resultados e como que a gente pode armazenar, ter um registro mesmo, Mas para vocês entenderem, por enquanto, realmente como funciona Collection e Loop, nesse primeiro momento eu só vou trazer realmente o resultado aqui para vocês entenderem bem como que funciona o conceito ali de Collection e Loop, tá, pessoal? Vamos lá. A primeira coisa a se fazer, eu vou vir aqui no cálculo de MC, tá? E, pessoal, eu vou apagar esses data items que eu tenho aqui de peso e altura, tá? A primeira coisa que eu vou fazer. Eu também vou fazer o seguinte, eu vou cliquei duas vezes aqui no Start e eu vou até remover esses inputs, aqui do Start. E eu também aqui na minha main page, eu vou deletar esses data items também, tá, pessoal? Vocês vão entender por que depois, tá? Mas nesse primeiro momento vamos apenas fazer isso. Eu vou explicar para vocês aqui mais para frente, tá? Nesse vídeo ainda, mas para entender melhor, vamos apenas acabar deletando ali, tá? Então, pessoal, o que acontece? Os dois stages, eles são esses aqui. É o Collection, como vocês já devem ter desconfiado aí, conforme eu fui fazendo. E também o Loop. O Loop eu ainda não vou arrastar, tá, pessoal? Vou mostrar primeiro para vocês o Collection. O que acontece? A Collection, ela é um conjunto de dados, Então, se eu clicar duas vezes aqui na minha Collection, vocês vão ver que eu tenho o campo de Fields e o campo de Initial Values e o Current Values. Pessoal, assim como nós temos os Data Items, digamos assim, vocês podem assimilar aqui o Fields aqui, olha só, ele é como se fosse o nome, tá, do meu Data Item. Se eu voltar para cá, o Initial Values é realmente o Initial Value, digamos assim, que eu tenho aqui no... Quer ver? Eu vou botar texto aqui, por exemplo. O Initial Value que eu tenho no Data Item. E o Current Value é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui também na Collection, é o Current Values. Ele não deixa eu clicar porque, obviamente, pessoal, que nem eu já expliquei em aulas passadas, como eu não estou aqui executando o meu process, debugando minha automação, enfim... eu não tenho valores atuais, sendo trabalhados, então por isso que ele realmente não vai deixar, Assim como também, pessoal, se eu vim aqui no Data Item e não tem nenhum, olha só, eu não posso preencher nada aqui no Current Value, Faz sentido, certo? Então, pessoal, é o seguinte, vamos popular essa collection. Como que eu posso fazer isso? Eu vou clicar duas vezes aqui. Para mim calcular o IMC, quais são as informações que eu preciso, Peso e altura.
Então, aqui em Fields, pessoal, que é campos, eu posso realmente definir quais serão os campos da minha collection, da minha coleção de dados, tá? E vocês podem assimilar, pessoal, uma collection com uma tabela. Vocês já vão ver por quê, tá? Então, pessoal, na minha tabela, com várias informações que eu tenho, eu vou ter uma coluna, né? Um campo, uma coluna, peso e o outro campo altura, tá? Então, para eu definir esses campos na minha collection, eu posso clicar aqui em Add, que é para adicionar, cliquei até 2 vezes e ele já criou 2 campos para mim, ou 2 colunas, né? Então no primeiro aqui eu vou realmente escrever peso e no segundo altura, certo? O tipo eu vou colocar como número e aqui o tipo eu também vou colocar como número, tá? Eu posso colocar uma descrição desse campo se for necessário, tá? Mas nesse primeiro momento aqui não tem necessidade, não interfere nada a nível de realmente execução, tá, pessoal? Na lógica, assim, do seu processo, tá? Descrição é só para realmente ficar mais legível e ficar mais fácil de fazer uma manutenção no seu process depois, né? No Initial Values, então, pessoal, vocês vão ver que existem 2 colunas, agora 2 campos, ele mostra o nome para mim e o tipo, né, a tipagem desse campo. Então, ambos são números, né, number. Então, para eu adicionar valores, eu posso clicar em Add aqui, quantas vezes eu quiser, na realidade, porque eu posso ir adicionando linhas, né, informações, registros nessas colunas, né. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal, é colocar vários pesos e várias alturas. Então, pessoal, aqui eu posso adicionar quantas linhas eu quiser, certo? Sempre vão ser os meus valores iniciais e aí eu posso trabalhar com esses valores posteriormente na lógica do meu processo, tá? Então, eu vou ter 5 linhas e eu vou poder, ou melhor, né? 1, 2, 3, 4 linhas aqui e eu posso iterar, né? Passar sobre todas essas linhas aqui, esses registros, e a cada linha que eu estiver iterando, posso trabalhar com os valores que eu tenho ali, da maneira que eu quiser, né, e realmente executar a lógica que eu preciso no processo, né. Então, beleza, pessoal, vocês podem criar aí, tá, quantas linhas vocês quiserem, tá, na collection de vocês e também preencher os valores aqui como vocês quiserem, tá. Eu recomendo que nesse primeiro momento vocês preencham os mesmos valores para que vocês possam daí debugar o processo junto comigo e entender realmente como que vai acontecer a execução, né? Então, do início ao final ali, o que está acontecendo, qual que é o valor que está sendo passado, certo? Vamos lá. Eu vou dar um nome para essa collection de valores, tá? Apenas vou escrever valores aqui, tá? Não tem muito erro aqui, não tem muito segredo, bem tranquilo, tá? E agora, pessoal, se vocês forem ver aqui, ó, a minha collection valores, ela está mostrando aqui que eu estou na linha 1 de 4, né? Então eu tenho row, né? Row é linha em inglês, então eu atualmente estou localizado, digamos assim, né, na linha 1 da linha 4, né? Qual que é o meu objetivo, pessoal? O meu objetivo, né, para mostrar para vocês aqui, é realmente iterar sobre essa collection e fazer esse processamento aqui para cada uma das linhas, né, para cada um dos valores que eu tenho nessa collection. Então, por exemplo, para a primeira linha eu vou ter peso e altura, eu quero calcular o IMC, ver em qual range está isso aqui e retornar esse resultado aqui para a main page, por exemplo, certo? Então, para isso eu preciso fazer um loop, né? Eu preciso iterar sobre essa collection. E para isso daí que eu tenho então o meu stage de loop, certo? Eu vou arrastar para cá. E quando eu arrasto o meu stage de loop, vocês podem perceber que ele traz 2 para mim. Porque o loop tem que começar, eu posso fazer alguma coisa no meio, o processamento que eu preciso, e ele termina. Então aqui, pessoal, eu vou clicar 2 vezes no loop start aqui e eu vou só fazer o seguinte, eu vou renomear aqui para loop valores. E é o seguinte, pessoal, quando a gente mexe com o stage de loop no Blue Prism, o loop ele nos possibilita iterar sobre collections, tá? Se você quer fazer um loop de alguma outra coisa, enfim, tal, esse stage de loop ele não vai te atender, tá? O loop nós utilizamos, o stage de loop nós utilizamos para iterar sobre collections dentro do Blue Prism, tá, pessoal? Então eu clico aqui na collection e eu seleciono qual é a collection que eu desejo loopar, né? E eu posso clicar em OK. Ele já muda aqui para mim, né? Que eu mudei o nome e perfeito. Agora, pessoal, eu quero encaixar esse loop aqui na minha lógica do meu processamento, né? Então, o meu loop precisa começar de algum lugar e precisa terminar em algum lugar, né? Precisa ter lógica nisso, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou arrastar o start aqui um pouco para cima, vou deletar esse link
eu vou colocar o primeiro stage do loop aqui em cima, tá? A primeira pecinha do loop, né? E eu posso ligar, pessoal, esse primeiro stage do loop aqui no Calcula IMC, certo? Porque, vamos lá, pessoal, vamos pensar na lógica. Eu vou voltar para a main page, eu vou deletar esse cálculo de maioridade, tá? A gente pode deletar e pode, mas a page ela vai permanecer aqui, tá? Aqui eu tô apenas, lembra, removendo a referência para essa page, tá, pessoal? Então, agora que me interessa é só o cálculo do IMC mesmo. Então, ele vai começar essa lógica aqui fazendo o seguinte: start cálculo IMC, ele entra para a page do cálculo IMC e aqui ele começa o loop. Dentro do loop, eu vou fazer todo esse processamento. Aí ele vai vir, digamos assim, para cá e vai voltar aqui para cima, porque ele ainda tem mais 3 linhas para fazer esse processamento, esses cálculos do IMC. Certo, pessoal? Então aqui começou o loop, fez o processamento, trouxe o resultado, finalizou o loop. Ah, chegou no final das 4 linhas, né? Chegou no final da collection? Não, então volta lá para cima, né? E assim por diante, certo, pessoal? Aí, pessoal, é o seguinte, eu posso remover então esses 2 links aqui antes do end e eu posso fazer isso aqui, tá, pessoal? Eu posso trazer esse stage para cá, conectar esses links aqui e conectar daí o último stage do valores aqui no end, certo? Então agora, pessoal, aqui o que a gente tem é realmente a nossa lógica do começo ao fim aqui de como que a gente pode fazer os cálculos aqui do IMC com uma collection, né, com vários valores, certo? Eu já vou mostrar para vocês como isso aqui acontece, a gente já vai executar, mas se eu executar isso aqui, né, pessoal, obviamente vai dar erro, né? Tanto é que se eu vir aqui, ó, no reset, olha só, ou no refresh, tá, tanto faz, ele já vai me acusar 3 erros. E se vocês forem ver, todos esses 3 erros que estão aparecendo aqui são erros dizendo que o Blue Prism ele não está encontrando, né, missing data, ele não está encontrando esses data items, certo, pessoal? Então o peso, altura, peso não existe mais, né, certo? Então eu vou fechar aqui e agora, pessoal, eu preciso ajustar os parâmetros, né, que estão sendo utilizados aqui dentro dessa lógica para que eu não referencie mais aqueles data items que foram apagados, mas sim os campos que eu tenho dentro dessa collection, certo? Porque é através dos campos que eu vou resgatar o valor daquele campo, certo? Vocês já vão entender bem o que eu estou falando. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui no Calcula IMC, olha só, pessoal. E aqui vocês podem ver que eu tinha, né, o data item peso e o data item altura. Como que eu posso fazer agora, pessoal, para referenciar a minha collection valores, né, e os valores dentro dessa collection? Para que a gente referencie valores dentro de collection, pessoal, a gente tem que colocar o nome da collection, ponto, o campo que a gente quer. Então aqui eu vou escrever, por exemplo, valores ponto peso, certo? E aqui é a mesma coisa, valores ponto altura. Se eu dar um validate aqui, ele vai colocar que a minha expressão já está válida. É só isso, pessoal, aqui está certo, porque eu ainda quero armazenar o resultado do IMC aqui, certo, pessoal? Então eu posso clicar em OK aqui e só por desencargo eu vou clicar no refresh e vocês já viram que os meus erros de 3 ele já diminuiu para 2, né? E aí, pessoal, eu não tenho mais nenhum lugar nessa página, né, que esteja referenciando os antigos data items ali. Então, os erros, se eu não me engano, eles estão acusando aqui. Ele fala que eu não tenho uma expressão válida para o input parameter, né, para o parâmetro de input que eu tenho, altura e nem peso. Se eu clicar 2 vezes, ele vai referenciar para mim onde que esse erro está acontecendo. Eu vou fechar aqui, clico 2 vezes aqui. Mas, pessoal, eu não tenho nenhum input parameter aqui, né? Então isso provavelmente deve ser um bug aí do Blue Prism. Então o que eu vou fazer, pessoal, é simplesmente dar um OK, eu vou apagar essa page aqui, vou arrastar novamente e vou referenciar cálculo IMC aqui de novo, tá? Vou só conectar isso aqui e, claro, eu não posso esquecer do output, né? Então aqui eu tenho resultado em texto IMC, vou dar um OK. Vou dar um refresh e ele coloca 0 erros para mim, tá, pessoal? Então, não teve nenhuma diferença de antes para cá, mas talvez ele não conseguiu reconhecer ou atualizar aqui a referência da página, tá, pessoal? Então, isso acontece às vezes, tá? Então, pessoal, agora eu já poderia executar o meu process e entender como que esse loop vai servir para iterar os valores que eu tenho dentro dessa collection, tá? Pessoal, antes, uma coisa que eu gostaria de fazer aqui com vocês é o seguinte, tá? Eu vou voltar para a main page e eu vou clicar 2 vezes aqui nessa página e eu vou remover esse output, tá? Então, vocês estão vendo que eu tenho resultado em texto IMC, eu vou até apagar esse data item aqui, tá?
e eu vou voltar aqui no end, eu vou remover esse parâmetro e, pessoal, eu vou, né, eu acabei fechando, né, mas aqui eu não quero retornar mais aquele valor de texto, eu quero retornar a minha collection inteira, tá, pessoal? Eu consigo fazer isso? Consigo, tá? Eu arrasto aqui porque eu quero pegar o valor de, né, dessa collection, certo? Get value from. Então pegue o valor de valores, né? Ele já ajusta aqui para mim porque ele já reconhece que isso é uma collection, e aqui eu coloco valores IMC, por exemplo. Eu dou um OK. Se eu for aqui na main page, clicar duas vezes e for no output, vocês vão ver que ele tem aqui para mim uma possibilidade de gerar, né, a collection para mim. Então eu vou gerar para que eu possa também ter esses valores aqui de volta para main page, certo, pessoal? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou trazendo um resultado mais em texto para a main page. Se vocês forem ver comigo aqui, pessoal, primeiro o que vai acontecer? Essa página vai executar toda, ele vai calcular todos os valores e aí vai retornar a collection inteira para cá, tá? Para a main page, certo? Eu apontei para o end aqui, esse end vai para a main page, né? E a outra coisa que eu gostaria de fazer aqui, pessoal, também, para ter informação desse resultado do IMC, eu vou clicar duas vezes aqui em valores e eu vou adicionar uma nova coluna, pessoal, um novo campo, tá? Que é o campo resultado. Aqui eu vou colocar como texto, tá? E aqui initial values, pessoal, vou deixar vazio, tá? Porque eu vou popular esse campo com os meus calc stages aqui, ó. Assim como eu estava fazendo com o data item resultado em texto IMC, como vocês estão vendo aqui. Então vou clicar em OK e vou deletar esse data item aqui, certo, pessoal? Vou só dar um refresh. Ele deu vários erros para mim, tá? Porque ele está acusando aqui que não existe o stage, né, para me armazenar os valores que eu quero que estão dentro desses calcs. Então eu tenho que fazer um ajuste aqui também, pessoal, olha só, para que eu consiga armazenar o valor, né, do resultado dentro do campo resultado da minha collection, certo, pessoal? Entenderam? Então aqui o que eu vou fazer? Antes ele estava armazenando no texto, no data item texto. Aqui eu vou apagar, eu vou pegar valores, ó, ele já até traz para mim aqui ó, os campos que eu tenho, né? E eu vou simplesmente ó, clicar e arrastar aqui valores.resultado. Eu posso dar um Ctrl C nisso aqui, pessoal, e eu posso só replicar aqui, ó, Ctrl V, certo? Ctrl V, Ctrl V, porque eu sempre vou armazenar o resultado aqui nesse campo, né? No campo resultado da collection valores, certo? Se eu der um refresh agora, tem algum erro ainda. Ah, tá claro. Fora dos intervalos, né, pessoal? Acabei esquecendo. Aqui, ó, valores.resultado, certo? Então, pessoal, já vamos executar. Eu vou dar o refresh aqui. Agora nós podemos executar, tá? Nós temos então os nossos campos aqui, peso e altura, com os nossos dados já pré-setados, né? Pré-determinados. Temos aqui o nosso campo resultado, que não possui valores, porque nós vamos armazenar o resultado nesse campo, certo? Com os nossos calcs aqui. Uma vez que ele termine o loop, ele vai jogar essa collection populada com os resultados de volta para a main page. Certo, pessoal? Então eu vou voltar aqui para cálculo IMC, pessoal. E uma coisa só que eu queria que vocês entendessem é o seguinte. Esse loop stage, ele realmente vai iterar sobre essa collection. Então, vocês vão ver que aqui vai mudar linha 1 de 4, linha 2 de 4, linha 3 de 4 e assim por diante. Então aqui, se vocês se confundiram um pouco, pessoal, com relação ao calc stage, porque vocês viram eu dando Ctrl C, Ctrl V do valores.resultado aqui em todos eles, é porque é o seguinte, vocês têm que pensar na lógica do fluxo desse processo, tá? Como assim, Davi? É o seguinte, pensa que eu estou na linha 1, certo? Eu comecei o meu loop, eu estou na linha 1 e vai vir para magreza, por exemplo. Não, melhor, né? Vai vir para obesidade, certo? Eu estou com obesidade aberta aqui. Então, vai vir para obesidade, para esse calc. Eu estou referenciando valores.resultado da linha 1, certo, pessoal? Então, eu tenho certeza que na linha 1 vai ser armazenado o resultado correto, obesidade, né? Assim como na linha 2, ele vai voltar, vai finalizar o loop aqui, vai voltar para o início. E na linha 2, vamos supor que vai ser normal. Então, ele vai armazenar o valor normal dentro do campo valores.resultado corretamente na linha 2. Porque aí ele já iterou uma vez, está iterando a segunda vez
e está armazenando daí o valor na linha 2, certo, pessoal? Se vocês não estão entendendo muito bem, não tem problema, eu vou dar um refresh aqui e vamos executar isso mais devagar aqui, tá, pessoal? Então eu vou voltar aqui para a main page e vamos rodar esse troço aqui. Ó, cliquei em Go, tá? Começou o loop, olha só, ele calcula o IMC, ele traz ali 26,72, isso caiu em sobrepeso, ele armazenou sobrepeso no campo valores ponto resultado da linha 1, olha só que interessante, mudou para a linha 2, tá? Sobrepeso de novo, e assim ele vai fazendo o loop dele, certo, pessoal? Aqui ele foi para o normal, ó, 22,72. Então eu tenho certeza que na linha 3 está normal, certo? Só para vocês entenderem que em todos esses calcs eu estou referenciando a mesma coisa, entre aspas, né? Mas não estou referenciando a mesma linha. Eu estou referenciando o mesmo campo, mas não a mesma linha, certo? Aqui ele dá o end, ó, se vocês forem ver lá em cima, estava running, estava executando, ele deu completed, né, completo. E agora se eu clicar duas vezes aqui no valores IMC, pessoal, olha que legal, se eu for em Current Values, que são os valores atuais, né? Porque eu não cliquei em Refresh, tá, pessoal? Nem em Reset. Eu estou em modo de execução ainda, digamos assim. E aí, se vocês forem perceber aqui comigo, para cada linha ele tem o seu respectivo resultado, certo, pessoal? Então aqui vocês conseguem entender daí, pessoal, que eu estou referenciando o campo, mas não a linha, certo? Então acho que dessa maneira tem menos confusão e fica mais fácil de entender, certo, pessoal? E vocês viram aí executando também o choice mais devagar, né? Ele indo nos diferentes critérios, né? Diferentes caminhos de critérios ali e tal. Então foi bem interessante também. Certo, pessoal? E também aprendemos até uma coisa nova, né? Que nós podemos jogar valores de input e output, né, pessoal? Seja qual for o tipo do seu valor, né? Então, para collection, nós temos um stage diferente, que é a própria collection, né? Mas para date time, flag number, enfim, os outros tipos de dados aqui, nós teremos um data item e nós podemos daí também jogar isso como input ou output, por exemplo, né? Mas nós podemos sim jogar uma collection inteira como output ou input também, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Isso aqui a gente viu agora em pouco, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Espero que agregou bastante valor para vocês. Pessoal, estou fazendo esse curso aqui totalmente gratuito, com muita qualidade, muito esforço, bem didático para que vocês entendam bem. Peço para que vocês deixem o like mesmo de vocês, se vocês estão gostando do curso. Se você quer dar uma sugestão também, deixa aí na seção de comentários. Se você não gostou do vídeo, pode dar um dislike também, mas coloca aí nos comentários para mim o que menos você está gostando do curso, o que poderia melhorar, certo? Mas espero que até aqui vocês estejam gostando bastante e que esteja agregando bastante valor. Certo, pessoal? Eu vejo vocês na próxima aula, então, no próximo vídeo, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo. Valeu!